Fala pessoal, tudo bem? Graças e paz, sou o Tom Nunes do Ministério Jovem Geral. A gente está lançando o programa Up, Altos Papos, a produção do Ministério Jovem Geral, em parceria com a TV Viva Promessa. Então, compartilha o link do programa com a sua galera, na igreja local, igreja na convenção regional, enfim, ajuda a gente a divulgar esse programa. Espero que vocês estejam curtindo mais essa produção do Ministério Jovem Geral, beleza? Vem com a gente nessa, valeu! Olá galera, graça e paz, eu sou Lisério, líder do Ministério Jovem Geral, e este é o UP, Altos Papos, um programa do Ministério Jovem que tem por objetivo trocarmos ideia, batermos papo aqui a respeito de vários assuntos à luz da Palavra de Deus. Como que vai rolar, como que vai funcionar o programa? A gente vai ter convidados, a gente vai ter série de assuntos aqui, e esses convidados debaterão, conversarão e trarão aqui contrapontos para que a gente possa, então, trazer para você várias questões e vários apontamentos para que o teu dia a dia seja melhor e seja conforme a vontade de Deus. Teremos nesta primeira série o assunto Os 7 Pecados Capitais. Conversaremos a respeito desse importante assunto. E teremos conosco, durante essa série, a equipe do Ministério Jovem Geral. O pastor Tom Dias, o pastor Tom Nunes, a diaconisa Andréia, a diaconisa Ivani. Vem com a gente, este é o Altos Papos. Bem galera, estamos iniciando o UP e neste primeiro programa a gente vai conversar a respeito dos 7 pecados capitais. E para bater esse papo com a gente, está aqui a equipe do Ministério Jovem Geral. Está aqui o Tom Dias, o Tom Nunes e a Andréia Nunes. Dá um oi para a galera aí, Tom Dias. Paz, pessoal, feliz de estar aqui com vocês, feliz pela oportunidade, feliz que a gente possa conversar sobre temas tão relevantes. Que você aproveite, que seja agradável, que a gente se encontre várias vezes, a gente espera por vocês. Paz, galera, tudo bem? Estamos aqui com a equipe do MJ, uma parte dela, né? A gente vai falar sobre os 7 pecados capitais. A gente está muito animado para fazer esse bate-papo aqui. Eu espero que vocês acompanhem essa série toda com a gente e compartilhem com seus amigos. Valeu? Oi, gente, aqui é a Andréia Nunes, vocês quase não conhecem, né? Eu tô aqui muito feliz por participar desse bate-papo. O UP é um programa voltado pra juventude, pra vocês, pensado nesse formato pra galera. Eu espero que vocês gostem, dê a opinião de vocês e vem com a gente nessa série aqui, hein? Tem muita coisa pra gente aprender, muito bate-papo interessante. Vem com a gente que vocês vão curtir bastante. É isso aí. Conforme já foi falado, aqui está uma parte apenas da equipe do Ministério Jovem em geral. Mas vamos conversar a respeito dos 7 pecados capitais. Agora, por que é importante falar sobre pecado? O que isso tem de relevante na vida do jovem, na vida de você que está aí nos acompanhando? Tom Dias, qual que é a importância de falar sobre pecado, meu irmão? A gente pensa que isso nem seria necessário, né? Mas só para trazer aqui algumas coisas, a palavra de Deus, o próprio Jesus dizendo em João 8, diz para nós, né? Seus servos, que todos aqueles que pecam são escravos do pecado. O texto de Provérbios 28 vai dizer que aquele que esconde o pecado não prospera, enquanto que aquele que confessa encontra misericórdia. Mas o texto de Provérbios vai dizer que aquele que confessa e abandona o pecado encontra misericórdia. A questão óbvia para a gente é que existem muitos textos que falam sobre pecado, existem muitos textos que falam de confissão, existem textos que falam da urgência do arrependimento, da necessidade. Existem outros textos que vão dizer que nós somos separados de Deus por causa do pecado. Então, de novo a pergunta vem, por que falar de pecado se a base da nossa fé, a palavra de Deus, fala tanto disso? A verdade é que nós temos abandonado a palavra de Deus, nós temos deixado de seguir nesse caminho, a gente tem relativizado a palavra de Deus. Só para entender, eu acabei de dizer que o texto bíblico nos ensina que o pecado nos separa de Deus. Talvez alguém que abusa do texto bíblico vai dizer que o texto de Romanos 8 fala que nada nos separa do amor de Deus. E parece um contraponto? Parece um contraponto, parece contraditório. Exato. Mas o texto é claro. O que não há separação, ou daquilo que não temos separação de Deus, é do seu amor.
a misericórdia, a ação direta dele, o seu amor para conosco. Mas o pecado não está naquele texto. É a interpretação errada, ou a interpretação da forma que se deseja. A adaptação conveniente. Mas para mim, sinceramente, a pior coisa é quando a gente usa a graça de maneira errada. Óbvio, sabemos o que é graça, entendemos o que é graça. E o problema é quando usamos a graça para dizer assim, não, isso não é pecado. Não, isso não é ponto de salvação. A graça superabunda onde há o pecado. Isso é texto bíblico, é verdade. O problema é que nós usamos da graça para validar o pecado. Paulo nos ensina, através do Espírito Santo, através dele no texto bíblico, que não podemos usar a graça para justificar o nosso pecado. O que nós entendemos disso? Que existe sim a graça, e a gente não é maluco em relação a isso, mas há a necessidade de estarmos atentos à questão do pecado, ao cuidado com o pecado. Uma vez salvo, sempre salvo? Não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que a palavra nos ensina. É por isso que existe um processo chamado santificação. Precisamos estar atentos a isso. Não podemos relativizar, não podemos adaptar, não podemos reescrever a palavra de Deus. Precisamos estar atentos a isso. E existem coisas que realmente me preocupam bastante em relação a esse assunto. A gente tinha conversado antes que até arde do coração, né? A gente estava falando disso. Porque se tudo fica relativo, se a gente tem que rever palavra, rever a Bíblia, né? Os conceitos bíblicos e tal. Então a gente pensa assim, mas por que a gente deveria então ter arrependimento dos nossos pecados? Por que a Bíblia nos ensina que a gente tem necessidade de pedir perdão a Deus? Por que arrependimento? Porque existe a necessidade de santificação todos os dias, porque a palavra nos ensina sobre isso. A palavra pede santificação. Sem então não haveria ninguém verá Deus. Então você pensa assim, poxa, nós temos um Deus amoroso, Pai, né, da eternidade, que nos ensina, que é todo amoroso, que nos perdoa. Então por que então não faria nenhum sentido Jesus morrer na cruz pelos nossos pecados, entende? Então todas as coisas estão relacionadas, galera. Então quando a gente começa a relativizar tudo e achar que tudo fica só naquela coisa do pode, não pode, se isso pode, se aquilo não pode, sabe? Fica muito pequeno, né? A gente diminui a palavra, diminui a importância do sacrifício de Jesus. E a galera, André, até fala sobre pecado, mas não abandona o pecado. Aí o que adianta? É a ideia dos cristãos ateus. Isso. O pessoal fala, porque cristão ateu, como assim? Isso não existe. Não, cristão ateu, o cara fala que acredita em Deus, mas ele não vive. Ele não vive, ele diz que acredita, ele até se engana, eu acho que é um engano, né? Aquele sentimento de que acredita, né? Eu quero acreditar, mas ele quer acreditar em Deus, mas não quer viver Deus. Você lê a palavra, mas não vive a palavra. O que adianta a gente fazer lá, né? Agora, no começo do ano, tem essa moda, né? Plano de leitura bíblica. O cara não chega a 2 meses, para. Porque começa a incomodar. Não é verdade? A palavra incomoda, a palavra tem esse poder de nos incomodar, o Espírito Santo começa a agir em você. Porque a palavra, ela vem de confrontar. E quando existe esse afrontamento com o nosso pecado, aí não começa a ficar chato de ler. Aí a gente começa a abandonar a leitura, que não é mais interessante. Enquanto a palavra tá gostosinha ali, né? Só massageando o teu ego, né? Só as promessas boas. Começou a incomodar? Começou a te incomodar, você larga. Eu não tô dizendo que isso é pra todo mundo, tá, gente? Não tô generalizando, entendeu? Tô só dando aqui um exemplo, tá? Não fica bravo comigo, não. Nossos jovens não são assim. Não, galera, não é assim, não. Não estão falando de progressistas, estão falando só de outras igrejas. Mas, então, você tá entendendo o que é? E a gente também não vai diminuir a importância da graça. Como diz aqui, ninguém tá louco, entendeu? A gente não tá dizendo isso. A gente entende a graça de Cristo, somos dependentes disso, da misericórdia, a graça de Deus sobre a nossa vida. Mas a gente não pode esquecer que a gente precisa confessar, assim, os nossos pecados, reconhecer que a gente está errado, abrir mão do nosso eu, reconhecer que você está errado e começar a mudança. Só que quando começa a mudança dói. Mudança dói, gente. Aquele transformação que confessa dói. E abandona. Aí o negócio fica profundo. E é difícil, né? Esse processo do abandono, né? Porque às vezes as pessoas têm um pecado de estimação, né? Um pecado que... a ideia do pecado... Parece uma palavra clichê que diz, né? Mas é verdade, não. E é uma pena, porque se a gente tem a concepção e a gente crê nela que o pecado causa afastamento de Deus. Sim. É uma pena o cara viver a vida inteira sem ter a plenitude da presença, de ter um relacionamento com ele. Porque se você se afasta num relacionamento de marido e mulher, né? Acontece aquela briguinha ali, os caras ficam um bicudo com o outro, né? Marido e mulher, e eles não conseguem viver, a gente não consegue viver a plenitude do que aquela relação pode proporcionar, não é? É verdade. E o pecado é essa briguinha, né? O pecado é essa briguinha entre nós e Deus.
E, puxa, seria tão legal viver essa plenitude que Deus propõe pra gente viver um relacionamento com Ele. Porque, na verdade, o que Deus quer buscar com a gente é relacionamento. E aí tem esse lance do pecado. Por que a gente quer falar de 7 pecados capitais hoje? Pra lembrar pra galera que o pecado tá aí. Primeiro isso. Por quê? Eles não estão listados na Bíblia. Né? Verdade. Não tem uma lista lá assim, você entrar, você não tem uma Os lista. 7 Até porque pecados essa lista capitais. foi criada por nós depois, né? Mas não tem lá os 7 pecados capitais. Eles também não estão lá nos 10 mandamentos. Verdade. Não estão. Mas eles estão no nosso dia a dia. No nosso dia. Total. A gente não vai falar aqui agora todos eles, mas eles estão no nosso dia a dia. Inveja, gula, preguiça, eles estão no nosso dia a dia. E usá-los como exemplo para essa galera que pede tanto contexto, né? Tanta contextualização, vamos contextualizar aquilo que é legal, né? Para não ficar com aquela coisa de a minha verdade, não, porque a minha verdade. Na minha verdade, bíblica, né, mano? Na minha verdade, isso não é errado. Não, eu posso sim fazer isso aqui, não é errado, porque é a minha verdade. Não, cara, só existe uma verdade. Uma verdade. E a verdade a gente sabe quem é, Jesus, né? Então é o verbo que se fez carne. Então ele é a palavra. E o que é muito legal é que assim, Deus mandou Jesus para se comunicar com a gente e criar. O Deus que a gente conhece é o Deus Jesus. Não é? O que se relaciona. Que é o relacionamento. Que tá próximo, né? É o que tá próximo, né? O Emmanuel é o que tá próximo. Então, assim, cara, que pena não viver tudo que essa relação pode oferecer. É isso aí. Por conta de um deslize, de um pecado. E o pecado que você, como disse, fizeram, né? Estimação. Aquela coisa que fica ali, embaixo né? do braço. E você não tem a oportunidade de viver esse relacionamento porque você não confessa e não deixa. A graça, é legal falar de graça, né? É muito bom falar de graça. Mas ela alcança aqueles que confessam e deixam. Muito bem. Agora, qual é a origem disso? Qual é a origem dos 7 pecados capitais? Da onde surgiu isso? Da onde surgiu essa ideia, esse tema, né? É o que você vai saber daqui a pouquinho. Fica com a gente. Fala geral, graça e paz, tudo bem com vocês? Aqui é Andréa Nunes do Ministério Jovem Geral e eu tô aqui para perguntar para você, e aí? Já tá acompanhando o programa Up Altos Papos do Ministério Jovem? Já se inscreveu no canal? Tá acompanhando com a gente? Ativa o sininho, não perca. Nos siga lá nas redes sociais, @Jovem Geral, fique por dentro de tudo, não perca nada. Vem com a gente. E compartilha pros seus amigos, hein? Muito bem, então, Tom, ficou faltando a origem. Da onde surgiu isso? Isso é velho. Isso é mais velho que eu, cara. Galera, é velho. Na verdade, assim, o que os estudiosos vão dizer a respeito do assunto é que a origem, ela é anterior ao cristianismo. Isso é quase que uma unanimidade, né? Tem muito peso do próprio judaísmo, porque o cristianismo, como surge somente depois, né, muito do judaísmo, no processo bíblico do Antigo Testamento, esse contexto de construção das ideias associadas aos 7 pecados capitais é bastante antigo. Mas, efetivamente, uma listagem só vai surgir no século IV com Evagrio. Evagrio, um asceta, é um tipo de monge que isso tem tudo a ver porque um asceta é que coloca esse tipo de... O que é a seta? Fala pra galera aí, então. A seta pode ser aquela seta. Não é a seta nesse sentido. Mas a seta é uma filosofia de monges que fogem das tentações do mundo, das possibilidades de pecado do mundo e normalmente, não todos, eles se afastam, vão viver longe dos grandes centros para que fiquem menos tentados, suscetíveis ao pecado. Evagrio, ele mostra, diferente do que mostra os 10 mandamentos, que é uma lista que está muito associado àquela relação direta com Deus, aquilo que está relacionado à adoração a Deus. A lista dos 7 pecados, na verdade, Evagrio traz 8 pecados, a gente vai ver já, mas ele está associado a pecados comuns. Como assim pecados comuns? Pecados do dia a dia, pecados do cotidiano. Eu lembro que quando você faz a abertura, você diz, pessoal, nós vamos conversar sobre problemas do cotidiano que a gente enfrenta. Os 7 pecados são isso. O Tom já nos ensinou ali que tem a ver com a contextualização, e isso é importante. Ele vai trazer aquilo que é a tentação diária, a tentação comum. Por isso, lá mais ou menos em 370, 380 depois de Cristo, ele estabelece a sua lista. Gula, preguiça, ira, avareza, luxúria, melancolia, vanglória e orgulho. Isso. Tem um detalhe aqui, ele tem
a vanglória e orgulho parece uma coisa muito próxima, né? Mas o orgulho está mais associado àquilo que está ligado à sua separação em relação aos outros, à sua superioridade, e a vanglória é bem no sentido de eu sou Deus, eu sou um cara muito incrível, eu sou uma pessoa muito especial. Então são esses 8 pecados que Evagrio estabelece no seu livro de lançamento dessa lista. Espera aí, Tom, mas você está falando de 8 pecados. Pois é. E o nosso tema, né, e o que a gente está falando aqui, são 7 pecados. 7 pecados. Nunes, de onde isso? É porque depois o Papa Gregório I, ali no século VI, ele atualizou a lista e tirou um e atualizou para 7 pecados capitais. E mais para frente, no século XIII, o Tomás de Aquino, ele reavalia a lista, mas ele atualizou? Ele não tira nem coloca outro, ele não mexe nos pecados. Só deu uma avaliada. Ele só reinterpreta os pecados, dando significado mais profundo para os pecados. Isso foi feito depois, ao longo do tempo, por outros diversos teólogos, para dar cada vez mais significado profundo. Eles vão interpretando de novo, para começar a conectar um pecado com o outro. Tem até um filme, 7 Pecados Capitais. Já é antigo esse filme, galera. Mas Antigão, deve ter no Netflix, deve ter. Pode falar pesado, rede social? Pode falar streaming? Então, Netflix. Eles são patrocinadores da gente. São nossos patrocinadores. Esse programa, inclusive, em breve lançamento lá. Então, você procura o Netflix, você vai achar lá 7 Pecados Capitais com Morgan Freeman e com Brad Pitt. Acima de 18 anos, porque tem cenas pesadas. Não pode pegar a senha do pai para assistir, então você, tá? Mas é o seguinte, esse filme, ele trata exatamente assim, como os 7 pecados vão se ligando um ao outro. Eu não vou dar spoiler, mas rola os 7 pecados capitais lá no filme. Verdade. Então, isso, os teólogos, então, eles vão interpretando esses pecados para conectar uns com os outros e trazer quais as consequências cada vez mais pesadas para os pecados, e também começam a fazer um paralelo com as virtudes. Então, qual que é a virtude contrária de preguiça? Entendeu? Qual que é a virtude contrária de gula? E por aí vai. Entendeu? A gente sabe uma listinha. Eu tenho uma listinha, ó. Quer ver? Vou falar para vocês, ó. Se liga. Para o pecado da gula, a virtude seria temperança. Vai vendo aí, ó. A avareza é generosidade. Para a preguiça é diligência. Eu falei até assim, diligência, né? Parece meio... Não, mas é... Palavra difícil. Tudo... Dá um Google. Para luxúria, castidade. Para ira, paciência. Isso é meio óbvio, né, gente? Tem uns caras irados aí, né? Vamos falar disso, né? Vamos falar disso. Segura aí. Fica ligado. Para a inveja, o amor. E para a soberba, a humildade. Olha aí. Muito bom. A gente está falando, então, de atualização. Né? O Tom Nunes falou bastante que vários teólogos eles vão, durante o tempo, atualizando, tentando contextualizar. Qual que é a última lista? Qual que é a última versão dos 7 pecados? É óbvio, a gente está falando dos 7 pecados, muito daquilo que a gente traz de história e aprendizado vem da tradição católica, porque são eles que estabelecem, como já ficou claro, né? A gente não tem isso na Bíblia como listagem, mas aquilo que é trazido de maneira comum. No século XXI, o Papa Bento XVI, antes de se aposentar, né, de se tornar emérito, ele estabelece novos pecados. Esses pecados estão bem contextualizados, talvez muito ligado, como o Tom falou numa conversa aqui, né, anterior, com a moçada, com a juventude. Tem pecado, por exemplo, entre esses pecados tem a pressa, tem a degradação do meio ambiente, tem causar a pobreza, buscar a riqueza a qualquer custo. Tudo isso está muito associado àquilo que a gente está vivendo. Injustiça social, a questão do bullying, né? Que existe muito hoje. Fazem parte dessa listagem. Então, é muito interessante perceber como existe uma atualização. É óbvio que a gente entende que esses pecados, essa nova lista, está diretamente ligada aos anteriores, são só vistos com a roupagem mais atual, mais na linha da contemporaneidade. Isso é um ponto importante para a gente. Porque a cada época, né, a cada tempo, essa lista vai se atualizando de acordo com o que a realidade. A galera está vivendo. Né? Verdade, então, falar hoje de injustiça social, mas isso é pecado? Em certa medida, sim. Claro. Né? Degradar o meio ambiente. Entendeu? Há quem diga, inclusive, que você não precisa cuidar do meio ambiente, porque, se Jesus vai voltar, e essa terra vai ser feita, vai destruir tudo mesmo. Deixa acabar com tudo, e não é bem assim. Então, é importante sempre a gente fazer essa avaliação no contexto que a gente vive, porque, de novo, né? Às vezes passa batido. Às vezes passa batido. Pô, isso aqui não é pecado. Às vezes é.
Muito bem. E aí a gente vai aprofundando em cada... Gente, vocês vão curtir muito isso aqui, né? Esse papo. Porque vai no profundo de cada um desses pecados. A galera vai curtir. Eu curti muito. É importante, né? Nós não estamos dizendo que o que vale agora são esses 7. Nada a ver. Por favor, né? Vocês são inteligentes, não vão cair nessa pegadinha. A ideia é trazer, como a gente já falou, né? O Tom já explicou, o Lisério, é trazer a realidade, o cotidiano, o dia a dia, os pecados comuns que a gente está... Você tocou num ponto importante, porque qual que é a ideia aqui? É refletir o nosso dia a dia, né? A gente está usando os 7 pecados capitais como um gatilho para a gente pensar no nosso dia a dia, na nossa maneira de ver, como a gente está vivendo, né? Sim. Sob a perspectiva do relacionamento com o pai. Isso é bem importante, né? Porque a lista que a Andréia trouxe e até o Tom Dias aqui deu uma atualizada, é importante para que você... O Tom Dias atualizou a lista. Isso. É importante para que você reflita aí, né? O que desses pecados, se é que você está vivendo algum deles, né? O que você está vivendo aí? Qual que é a tua dificuldade em qual desses pecados que foi listado aqui? Qual tá bom? fraqueza? A gente já volta. Fica ligado com a gente. Olá, querido irmão, irmã, amigo da Igreja Adventista da Promessa. Eu sou o pastor Felipe, estou passando por aqui para compartilhar com você algumas informações sobre a TV Viva Promessa. Nós estamos desde o dia 24 de janeiro de 2022, uma data histórica para o promessista, data que nós comemoramos 90 anos de história, falando sobre a TV Viva Promessa. E obviamente, como é um projeto novo, muitas pessoas fazendo as suas perguntas, interagindo com a gente. Eu vou tentar compartilhar aqui com você algumas informações importantes que vai ajudar você também a se conectar e a interagir conosco nesse período de construção. A nossa TV está passando de fato por um processo de criação, então algumas das nossas programações ainda não estão disponíveis. Nós vamos deixar toda a nossa programação disponível nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Você vai poder acessar as redes sociais e vai ver diariamente a programação que vai ao ar na TV Viva Promessa. Com a graça de Deus, logo a gente cria ali um espaço no nosso site oficial para que você consiga visualizar com mais clareza todas essas informações. Mas até lá, vai acompanhando as nossas redes sociais, que certamente você vai conseguir acompanhar toda a programação. Uma outra questão importante é que ainda nós não estaremos com programação 24 horas por dia e nem ainda um tempo muito grande ao vivo. Por quê? Porque nós estamos num processo de criação dessa grade, então conectar um programa no outro ainda para a gente é um grande desafio. E o que nós vamos fazer então nesse período? Nós vamos estrear os nossos programas no canal Promessistas Brasil TV Viva Promessa e lá você vai poder acompanhar os novos programas e também os programas que nós já temos na nossa grade, tá ok? Então, espero que você esteja gostando de tudo aquilo que nós estamos produzindo e a nossa oração é que você seja também abençoado por esse conteúdo. Que Deus abençoe e a gente vai falando com todos aqueles que são apaixonados pela igreja, apaixonados pela missão e estão aqui conectados conosco. E não se esqueça, viva a promessa! Muito bem, pessoal. Talvez você, ao ouvir, ao assistir este programa aqui, você deva ter aí olhado para você mesmo e pensado, puxa, eu estou em dificuldades em algum desses pecados aqui. A palavra de Deus, conforme já foi falado aqui, né, diz para nós, o profeta Isaías diz para nós, que os pecados nos separam, né, nos distanciam de Deus. Mas a Bíblia diz para nós que se nós confessarmos os nossos pecados e abandonarmos, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todo e qualquer pecado. E a palavra ainda afirma que onde aumentou o pecado, aumentou muito mais a graça de Jesus. Portanto, confie na graça, confie no amor de Deus e abandone o pecado. Tá bom? Um grande abraço, fique com a gente e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.